que esteja aqui conosco, no nosso palco, o gerente da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae São Paulo, Paulo Marcelo Tavares Ribeiro, também convidando o presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo, a Undime, o Luiz Miguel Martins Garcia, também a ex-secretária aqui de Educação de Campos do Jordão, a Marta Esteves, a Ivete Belfort, presidente da Fundação Prem Rawat, que promove a dignidade, a paz e a prosperidade ao abordar as necessidades fundamentais do ser humano. Presidindo essa mesa, eu convido o nosso vice-presidente da PM, Marcelo Barbieri, já para fazer aqui as boas-vindas aos nossos palestrantes da educação, pedindo então, rapidamente, para que todos se acomodem. Fred, você permanece conosco? Não? Na próxima, né? Tá bom. Bem, gente, vamos lá então. Temos que recuperar. O presidente deu uma missão aqui para a gente ser mais objetivo possível para não atrasar a programação, que nós temos ainda muita coisa pela frente no dia de hoje. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Depois eu queria convidar também para fazer essa mesa, James, o nosso amigo Miziara, presidente da UVESP, ele saiu, mas ele volta, tá? Apresentando aqui os Não, ele está ali, ó. Ele está ali, aí? Ó. Pode vir, Miziara. Cadê o Miziara? Ele veio aqui depois, Miziara, tá? Bem, eu vou passar a palavra inicialmente para a Marta, ex-secretária da Educação de Campos. Ela que é anfitriã, ela começa. Tem o microfone aí, Marta. Eu só vou pedir aos palestrantes para a gente tentar ter tempo, dado a questão do cronograma nosso de trabalho, tá certo? Obrigado a todos. Marta, você com a palavra. Alô, bom dia a todos e todas. Pega de surpresa, assim, né, já para começar. Como o pessoa que acabou de me antecedeu aqui falou que ele é ex, né, eu também sou ex, né, ex-secretária do município de Campos do Jordão. Queria agradecer o prefeito, o ex-prefeito, o presidente da PM, meu amigo Fred Guidoni, pelo convite, pela responsabilidade, né, de eu contar um pouco da minha experiência como secretária de Educação, mas principalmente daquilo que eu fiz com a minha experiência como secretária de Educação, o que eu estou fazendo no meu período pós-secretária da Educação. Eu tenho uma apresentação com alguns pontos, queria pedir para as meninas colocarem para mim, por favor. Tá. Queria cumprimentar a mesa, meu amigo Luiz Miguel, os demais membros da mesa. Meninas, assim que puder. Eu já vou falando aqui. De qualquer maneira, eu quero destacar 3 pontos, né, a respeito da minha experiência como gestora e o que eu gostaria de passar, né, para eventuais secretários da Educação que estejam aqui, prefeitos, com relação à gestão pública, com relação a políticas públicas em educação. O primeiro ponto que eu queria destacar, se acharam? Abel. O primeiro ponto que eu queria destacar é sobre a primeira infância, a importância da primeira infância. A primeira infância, e por que eu estou falando isso, né? A primeira infância traduzida na educação para a educação infantil, a pré-escola. Principalmente prefeitos, né? A primeira infância, a educação infantil, muitas vezes ela é negligenciada. É considerada que lá a criança vai para ser cuidada, né? Vai para ser guardada pela mãe quando ela pode cuidar da criança porque ela está trabalhando. Cuidar da primeira infância, cuidar da educação infantil é tão importante que um economista norte-americano que ganhou
Nobel de Economia no ano 2000, o James Heckman, ele fala que investir na primeira infância é uma questão de melhora da economia do país, melhora os índices de criminalidade, melhora os índices econômicos de um país. Então, gente, educação infantil, primeira infância, não pode ser negligenciada mais. Não sei se acharam minha apresentação, meninas? Ah, tá legal, desculpa, estou procurando aqui. Não pode, gente, de forma alguma ser negligenciada. Então, como eu já falei, né, a importância da primeira infância, o James Heckman, Prêmio Nobel de Economia, e ele fala de que cada dólar investido na primeira infância reverte em $7 investido depois. Nenhum outro investimento é tão rentável. Diminui a criminalidade e melhora a economia do país. Uma outra questão ainda dentro da primeira infância, né, alertando gestores públicos, prefeitos e secretários da educação, é que existem, todos vocês que estão aqui, que trabalham com educação, principalmente com educação infantil, sabem disso, existem os direitos de aprendizagem das crianças e esses direitos, simples assim, precisam ser cumpridos. A todo direito de uma criança corresponde o dever de um gestor público, que é o direito de conhecer-se a si mesmo, de brincar, de participar, de explorar, de expressar-se e de conviver. E essa questão da convivência, eu quero trazer um ponto muito importante aqui. A convivência necessária da criança com a natureza. Todos nós, educadores, sabemos que as nossas crianças podem sofrer, né, do transtorno de déficit de atenção ou do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Todo mundo conhece, TDA e TDAH, certo? Existe um outro transtorno, que é o chamado TDN, o transtorno de déficit de natureza. Aqui muitas crianças nossas estão expostas, estão sofrendo com isso. E eu vou fazer só uma conexão com a palestra anterior, tão importante, a questão das mudanças climáticas, trazida pela Karina, trazida pelo pessoal do IPT, trazida pelo próprio prefeito de São Sebastião. O que a gente percebe hoje? As crianças pouco conectadas ou nada conectadas com a natureza. Por isso que um autor de um livro, né, o Richard Louv, fala que as nossas crianças sofrem de TDN, transtorno de déficit de natureza. No momento que a gente precisa que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, os nossos jovens, que todos nós, população, estejamos conectados e preocupados com a questão climática, a gente tem um grande número, vou dizer, um exército de crianças desconectadas da natureza, muito em função do segundo ponto que eu vou trazer daqui a pouquinho. Aqui é uma fotinho, né, das crianças conectadas com a natureza. Já entro, então, nos nossos maiores desafios da educação. Do gestor público, seja o prefeito, seja o secretário de educação, seja o diretor de escola, os nossos maiores desafios. Um dos grandes desafios que nós, hoje, educadores, temos é a parceria com as famílias. A necessidade de trazer as famílias para participar da vida dos seus filhos. Não só na escola, mas na vida dos seus filhos. A gente tem visto muito isso, uma palavra pesada, né? Mas até uma certa negligência de muitos pais. E a escola, então, tem esse poder de trazer, de chamar a atenção das famílias para essa importância de estar conectado com seu filho, de ter o seu filho, né, frequente, presente na escola. Porque o que a gente tem assistido muito é uma terceirização da educação. E onde os problemas estouram? Na escola. Estou vendo vários diretores aqui, vários professores, onde os problemas estouram na nossa mão, na escola. Estou vendo secretárias de educação, a atual de Campos do Jordão, a de Ubatuba. E aqui, gente, eu quero trazer um ponto que talvez seja minha fala central, a questão da alteração do comportamento das nossas crianças, hoje, muito em função do excesso de telas. As nossas crianças hoje têm um excesso de conexão
com computadores, com telas digitais, com tablets, com jogos, com aplicativos de mensagem, com redes sociais e trazendo para eles uma série de alterações de comportamento, como a ansiedade, a insônia, sono. Ter um sono bom, um sono reparador é fundamental para a aprendizagem. Quantas crianças e adolescentes a gente sabe que passam noites jogando? A questão de depois ter dificuldade de aprendizagem, a quantidade de dados, me perdoe, eu não vou lembrar o nome do técnico do IPT, mas a quantidade de dados, de questões de engenharia importantes que ele trouxe. A gente tem visto as nossas crianças estudarem cada vez menos, por conta de gasta-se um tempo muito grande com telas recreativas e muito pouco tempo de estudo, de leitura. Além da questão de depressão, imediatismo, isolamento social, o vício em telas é muito comparado ao vício, quimicamente falando, ele é igual ao vício em qualquer droga, em bebida, em qualquer outra coisa. E os riscos à saúde? Não vou me adentrar no assunto, até porque o tempo é curto, mas a questão dos riscos à saúde, os perigos que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão sujeitos em função de um excesso de tempo de telas sem vigilância dos pais, sem vigilância é um termo pesado, mas sem supervisão. O pai, pelo menos, você quer saber, sonhar com o que o filho está acessando nas telas. Eu pulei uma frase aqui, mas fez sentido, que é a questão do excesso de telas que as crianças estão expostas. Mas não gosto de vir aqui e de trazer aí uma série de problemas sem trazer uma possibilidade. Nossa, gente, que difícil. Uma possibilidade de solução. Antes de falar dessa possibilidade de algumas soluções, queria dividir com vocês um livro que eu li, que me impactou muito, baseei muitos dos meus estudos, principalmente quando eu estava terminando a minha gestão na secretaria, era pandemia, eu estava percebendo o comportamento das crianças, a gente sabe que essa questão do excesso de telas aumentou muito por conta da pandemia. Eu li um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. Tem alguns pontos desse livro que me chamam muito a atenção. Primeiro é o termo, cretino. O que é uma pessoa cretina? Cretina é um termo que hoje não se usa mais, era usado para definir pessoas com baixa capacidade intelectual. Antigamente, os cretinos, imbecis, idiotas, eram as pessoas que não conseguiam aprender, eram rotulados dessa forma na escola, tinham um tratamento diferente, escolas geralmente diferenciadas. Hoje a gente não usa mais esse termo, mas o autor francês ele trouxe esse termo para definir o que ele chama de geração de cretinos digitais. Ele fala que a primeira vez nós estamos assistindo uma geração que aprende menos que os pais, que tem um QI inferior aos pais. E esse livro, gente, ele me assusta muito, quando eu comecei a ler e entender, ele foi escrito em 2019, antes da pandemia, um pouco antes da pandemia. Ele traz muito assustadores. Eu falo que se esse autor pegar o livro agora e atualizar para 2024, os dados vão ser piores, porque a gente já tem esse quadro do pós-pandemia. E ele usa o termo, a expressão devastação cognitiva. É isso que me preocupa quando a gente vem num congresso como esse e ouve falar tantas coisas a respeito da necessidade da questão, principalmente das mudanças climáticas, os estudos em engenharia, os estudos em tudo que a gente puder imaginar, com as nossas crianças ficando tanto tempo frente às telas de maneira recreativa, então nós temos um sério desafio a enfrentar. Não eu sempre falo isso, não se trata de negar a tecnologia, não é uma espécie de tecnofobia, como eu até já anotei ali, não estou negando a tecnologia, dizendo que ela é importante, claro que ela é vital, só que ela é importante, só que para você chegar em tudo que a gente chegou de evolução tecnológica, evolução humana, evolução educacional, nós tivemos que estudar muito, e o que a gente tem percebido hoje é pouco hábito de estudo nas crianças. E os dados da quantidade de horas que as crianças ficam são alarmantes. Eu, às vezes, converso com mãe, sei que filho ficava 4 horas, 5 horas, 8 horas. Para mim, isso era o máximo. Aí, esses dias, eu conversei com uma médica, uma ebiatra, que é uma pediatra especialista em adolescência, ela me disse que ela atendeu um jovem que ficava 16 horas. Num dia de 24, ele ficava 16 jogando.
Ou seja, isso não é vida, né? A gente não pode dizer que ele está vivendo, né? Ele está passando pela vida. A recomendação da Sociedade Brasileira, né, tem lá para quem se interessar, só entrar no site, é muito inferior à quantidade de horas que a gente vê na realidade. Passar a noite jogando, nem pensar. Bebês até 2 anos, nem pensar. Tem uma série de coisas que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda e que a gente vê na realidade muito diferente. Outra questão que o excesso de telas traz para as crianças, né? Geralmente, a criança que não tem a tela o tempo todo à sua disposição, se ela se sente entediada, ela imagina, cria uma brincadeira e vai brincar. Então, uma espécie de um triângulo, né? Ela vai do tédio para a imaginação, criatividade, brincadeira. E uma criança que tem o celular, as telas, o tablet, o que quer que seja, o tempo todo à sua frente, tédio, brincadeira, sem passar pela fase, pelo momento da criatividade. Isso é tão importante. Como eu já falei, não se trata de negar a tecnologia, mas de adaptá-la, né? Quem esteve aqui segunda-feira, o Karnal falou da questão da inteligência artificial, o quanto que ele usa nas palestras dele. A tecnologia tem que ser usada a nosso favor, não a gente escravo dela. Você usa a partir do momento que você vai extrair um dado dela importante para a sua vida, não você depender dela para viver, que é isso que a gente tem visto, principalmente nas crianças. E tem uma questão, né, da questão do exemplo. O brasileiro, isso é pesquisa, tá, gente? Tudo que eu estou falando é pesquisa, tem dado, tem livro. Mas tem uma pesquisa que fala que o brasileiro, o Brasil é o país número 1 em acesso a redes sociais e aplicativos de mensagens no mundo. Nós, adultos, muitas vezes somos exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, até para os nossos alunos, porque nós ficamos tempo excessivo no celular. Muitas vezes, óbvio, né, trabalhando, mas, às vezes, de maneira recreativa, na frente deles. O que a gente está dizendo para eles? Essa é a maneira legal, é a única maneira, talvez, de você gastar o seu tempo livre. Essa questão do exemplo é muito séria, e nós, adultos, damos esse exemplo. O que a gente poderia fazer, né? Possíveis soluções, aí, já que meu tempo está quase se esgotando. Com relação às famílias, gente, eu falo que, quando eu dava aula na pedagogia, no Instituto Federal, que eu ia contar quantas vezes que eu falava a escola tem que, é a frase que a gente mais fala, né, Alice? A escola tem que, mas assim, não tem como. A gente precisa acolher as famílias. O que a gente está percebendo é um número sem fim de famílias muito desestruturadas, por uma série de fatores que não vêm ao caso aqui. Então, a escola, eu falava isso muito para as diretoras. Às vezes, nós, professores, famílias, focar no desenvolvimento do potencial humano das crianças. O que a gente tem visto é que o excesso de telas tem afetado o desenvolvimento do potencial humano das crianças. Elas podem A tecnologia educacional, gente, né, ela precisa estar a serviço da educação. Ela não é fim, ela é meio. Hoje a gente assiste um boom. Cadê o Luiz Miguel, né, que vai falar daqui a pouco? Um boom da questão. Berço da tecnologia digital, pé no chão. Eu tenho foto dela aqui. As crianças brincam na natureza. Não tem telas nas escolas. Adivinhem quem estuda nessas escolas. Podem imaginar. Podem imaginar. Quando eu falei agora há pouco dos cretinos digitais, o mesmo autor francês, o Michel Demourget, ele escreveu um segundo livro e fala como é a forma de combater essa questão dos cretinos digitais, por meio da leitura. Então, olha a importância do papel da leitura. A leitura, hoje, a gente tem visto muito assim, o excesso de telas em detrimento da leitura. Isso em todas as classes sociais. Isso é muito sério. Isso, para um projeto de país, isso é muito sério, a gente tem que repensar. Então, eu faço aqui meu apelo aos agentes que estão aqui, municipais de educação, aos prefeitos, aos vereadores. Tenham em vista e tenham em mente políticas públicas
que olhem para essa questão da leitura, da necessidade do livro, da necessidade do caderno. As crianças, é dessa forma que eles aprendem. Claro que a tecnologia não é indispensável, de forma alguma. Ela não pode ser a única ferramenta, ela não pode ser fim, conforme eu falei. Eu corri tanto que sobrou tempo, mas acho que era esse o meu recado. Obrigado. Marta, muito obrigado aí, porque o teu conteúdo abriu muito bem esse debate, com a sua experiência, com a sua história e com os ensinamentos que você trouxe aqui. Muito nossa gratidão. Passo a palavra, então, para o Luiz Miguel Martins Garcia, que é presidente da União dos Dirigentes Municipais da Educação do Estado de São Paulo, da Undime. Por favor, Luiz. Obrigado, prefeito Marcelo. Eu quero agradecer aqui aos prefeitos, né, Marcelo, vice-presidente da PM, ao presidente Fred Guidoni, ao prefeito de Campos do Jordão, Marcelo Padovan. Campos do Jordão é um pouquinho de todos nós, né? Todo mundo tem uma boa lembrança aqui em Campos do Jordão, né? Só não tem quem não passou, mas ainda terá, porque eu acho que todo mundo tem direito na vida de ter pelo menos um final de semana aqui em Campos do Jordão. Quero aqui cumprimentar o Paulo Ribeiro e a Undime, e eu já vou rapidamente dizer, né, para aqueles que ainda não conhecem o que é a Undime, tem uma parceria nacional com o SEBRAE para desenvolvimento de educação empreendedora, uma parceria muito potente que fez chegar aí a milhares de municípios, dos 5.569 municípios brasileiros, ações muito potentes de desenvolvimento de educação empreendedora no sentido contido na Base Nacional Comum Curricular, daquilo que a Marta também trouxe aqui. Não simplesmente de gerar negócios, mas de gerar autonomia, gerar alunos proativos, empreendedores na sua própria vida. Quero cumprimentar aqui a professora Ivete, minha querida Marta, que atuou também muito com a gente há tanto tempo, e a Maria Inês, nossa secretária, né, de Campos do Jordão, e na figura da Maria Inês, saudar todos os secretários de educação presentes. Falar em educação é falar de esperança, mas de trabalho forte, potente no dia a dia, né? E falar de educação com os prefeitos, eu quero também agradecer muito à PM por ter inserido essa pauta e trazer para esse momento, esse debate, um momento muito desafiador, né? A Undime é uma entidade que tem já, só me posicionar, que é sempre aquele desafio, para onde a gente aponta? Ah, para o meio, tá, para o meio, isso. A Undime é a entidade que representa os municípios no regime de colaboração União, Estado e municípios. A educação no Brasil ela é desenvolvida em regime de colaboração. A União é responsável pela rede federal, os estados pela rede estadual e os municípios pela rede municipal. E aí nós vamos, então, olhar o que nos cabe, né? Eu sou dirigente municipal de educação de Sudminúce, um município de menos de 10 mil habitantes, lá no extremo oeste paulista, e nos cabe, simplesmente, prefeito, né, o desafio maior, que é onde está educação infantil, onde nós temos classes com 12, com 13, com 15 alunos, não com 40, como no ensino médio, e nós recebemos no financiamento o mesmo valor, né? Agora, uma luta imensa da Undime, nós conseguimos algumas melhorias, mas nós temos grandes desafios, eu vou falar muito rapidamente depois, destas questões de financiamento, e inclusive pedir a ajuda de vocês, da APM, em algumas lutas que são nossas e são de vocês. E são nossas porque são de vocês, e são de vocês porque também nós estamos no dia a dia representando e dentro das gestões fazendo esse trabalho. A Undime, ela nasce há quase 40 anos e ela foi fundamental para o processo também de municipalização, para o crescimento da potência do trabalho, né, das redes municipais. No estado de São Paulo, nós somos o segundo estado com o maior número de municípios, né? Nós temos
845, fica atrás apenas de Minas, que tem 853. Então, como a Undime se organiza? Nós temos 49 polos regionais. Estes polos regionais, normalmente, com 10 a 30 municípios, que entre si fazem muitas trocas. Entre nós costumamos dizer que nós somos a maior potência e o maior conhecimento de educação pública do Brasil, um trocando com o outro. Então, município de Campos do Jordão, vem uma nova gestão, uma nova secretária, um novo secretário, e tem no município de Tremembé, se manteve o secretário, nós incentivamos a troca. Vamos conversar, vamos compreender. A primeira grande troca já é no processo de gestão, da troca de gestão, porque educação, sobretudo, é uma área que nós não entregamos dentro de 4 anos, e talvez nem dentro dos 8 anos de um mandato, aquilo que nós realmente temos vontade de fazer, que é uma transformação profunda dos nossos municípios. Então, não dá para apagar o que se tinha para começar tudo de novo. Assim como não existe, e nós rejeitamos qualquer debate que seja de metodologia única, de polemização, a Undime ela não é, primeiro, sindicato, e ela não é nenhum tipo de representação que envolva questões político-partidárias, é de políticas de Estado de educação. Tá? Então, isso é muito importante. Nós, na nossa diretoria, nós não sabemos de que partido é o prefeito do outro. Isso não é relevante e não faz nenhuma diferença no nosso trabalho. Então, isso é muito importante, é dizer a todos os prefeitos que a nossa porta da nossa sede está sempre aberta a vocês. Conversem com os secretários e as secretárias de vocês sobre o trabalho da Undime. Tá? Isso é muito importante. E eu digo sempre que aquele secretário e secretária que acompanha as reuniões de polo, que acompanha todo esse trabalho, certamente não precisará de uma consultoria. Precisará, talvez, no momento pontual, para uma coisa ou outra, que a sua equipe não consegue dar conta por volume de trabalho, mas, tecnicamente, nós temos todo o trabalho, inclusive com assessoria jurídica, né? Então, é muito importante para a gente. Olha, eu quero trazer aqui, a Marta falou que ela ia deixar 3 minutos para mim. Marta, esse meu relógio está indo mais rápido que o seu. Olha, eu quero trazer pontos de atenção, e eu já vou pedir aos prefeitos e às prefeitas que nós teremos um fórum. Nosso fórum estadual acontece no final desse mês. Incentive o dirigente de vocês e mais um técnico aí, que eles vão poder detalhar isso mais lá. Não dá para a gente entrar nesse ponto, mas vamos trazer. Quando nós falamos de financiamento de educação é a meta 20 do Plano Nacional de Educação. A gente fala que deveria ser a meta 1, porque sem ele nada das outras coisas acontecem, né? Então, nós temos o Fundeb como principal elemento de financiamento da educação. Mas os nossos professores e a sociedade em geral, ela tem uma visão equivocada. Ela entende que Fundeb é um dinheiro que, quase como maná, vem do governo federal, vem de algum lugar e coloca lá para que vocês façam os investimentos, né? Ela não entende que faz parte de uma arrecadação de imposto municipal e de imposto federal, ou desculpe, municipal e estadual, que é dividido, que é equalizado. Gente, quando nós falamos em algumas regiões diferentes dentro do próprio estado de São Paulo, por exemplo, a região do Vale do Ribeira, a região do meu município, como Araçatuba, quase todos os municípios recebem mais dinheiro do que manda para o Fundeb. Isso é bom? Isso é péssimo. É sinal que o município é pobre. Se não tivesse o Fundeb, se não tivesse um fundo de redistribuição, simplesmente não aconteceria a educação. Quero chamar a atenção aqui, nós temos, o novo Fundeb trouxe 2 elementos, o VAAT e o VAAR. Não vou entrar nesse mérito, mas só quero deixar uma informação aqui. Prefeitos, não está proibido indicar o diretor. Tem muita informação equivocada. Uma diretora da minha cidade disse, o Luiz obrigou o prefeito a assinar uma lei que proíbe o prefeito de indicar o diretor de escola. Não é fato. O VAAR é aquele recurso lá, são 2,5% de complementação, que ele será distribuído em forma de premiação
cumprindo-se determinadas condicionalidades. Uma delas é o processo de escolha de dirigente ou realização de concurso. Pessoalmente, eu acho que o concurso ele tem muitos riscos, inclusive de uma diretora apática deixar uma escola apática por décadas. Tá? Tenho uma visão crítica sobre isso. Bom, então, prefeitos e prefeitas, não é proibido. Eu quero fazer opção por manter, tem um programa, tá? Eu não vou receber esse recurso? Não vou, isso é uma premiação, não é uma obrigação. Em que pese nós estamos discutindo, prefeito Marcelo, muito com o Tribunal de Contas e o Ministério Público, que tem uma visão muito invertida disso. Tá? Eles estão chamando isso de renúncia de receita quando você não cumpre aquilo. E nós estamos questionando, porque isso não é renúncia de receita. Né? Você não pode renunciar a um direito de nomeação, e a lei diz isso. Outra questão importante, financiamento de alimentação e de transporte. O PENAE, o PENAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o PENAT de transporte. Houve um aumento percentual até significativo, que chegou próximo de 30% do PENAE em muitos casos. Mas o recurso ele é tão insignificante que nós sentimos na prática isso chegar em termos de recursos. É um esforço, é igual aluguel. Aluguel é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Dada a diferença disso, sobretudo para o padrão de alimentação que nós entregamos no Estado como o Estado de São Paulo. Com aqueles centavos, um realzinho lá que a gente recebe por dia, por aluno, o que nós faríamos era, no máximo, aquilo que a gente vê em forma de na TV. Entregar biscoitinho, que agora até é proibido pela nova regulamentação de alimentação, né? Biscoitinhos de água e sal, com aquele misturado de pó químico para os alunos. Então, a alimentação escolar é um patrimônio, e eu vou dizer, prefeitas e prefeitos, invistam, garantam, porque, como Marta disse, todo investimento aqui no começo é uma economia imensa lá na frente, e hoje, se vocês forem às filas de unidades básicas de saúde, não são as crianças o principal público lá da fila, diferente do tempo da nossa infância, em que as crianças eram aquela grande fila, aquele choreiro. Lembrem disso e vão ver o quanto esse investimento está valendo a pena. E o transporte escolar. O transporte escolar, e aí eu quero chamar a atenção para um outro ponto, que é convênios que existem hoje entre municípios e o Estado de São Paulo. É importante, é difícil, mas nós temos que tocar a mão nessa ferida, colocar a mão nessa ferida. Desde o ano passado, no começo do ano, quando o secretário assumiu, o novo secretário de Educação assumiu, nós já estamos pedindo reunião com ele, pedindo agenda para chegar até o governador. Então, eu peço ajuda de vocês, prefeitos. Isso não foi feito ainda. Não foi feito, não foi agendado. Nas reuniões que nós estamos, olha, vamos marcar, vamos colocar. Isso tem que ser discutido. Não é nesse ano mesmo. Esse ano é sensível, esse ano é delicado. Esse ano nós precisamos fazer o fechamento da nossa gestão adequado, com responsabilidade, dentro de todo o processo de legislação. Esse é o nosso grande esforço. Mas para o ano que vem, se organizem. Já conversei com o secretário Kassab, nós vamos organizar essa agenda com o secretário Kassab, cochichei no evento que teve 3 semanas atrás, com o governador, com o presidente da Assembleia, para fazermos essa agenda da Undime. Eu acho que é importante a PM se juntar nisso também, para pensar para o ano que vem. Ninguém está falando em romper de uma vez, mas não dá mais, porque nesse convênio, além do município pagar já, muito além dos seus próprios alunos, o município também paga grande parte da alimentação do aluno da rede estadual. E as reclamações que nós temos quase sempre vêm da escola estadual. Então, prefeitas, prefeitos, conversem com seus secretários sobre essa temática. Tá? É uma questão muito relevante para se discutir, para que nós sentemos no próximo ano as instituições, a Undime, a APM, a Ampesp, junto com o governo, para encontrar um ponto de equilíbrio, para não acontecer o que aconteceu agora com o salário educação, que chega e gera um rombo no momento mais crucial e difícil. Nós estamos há 2 anos
fazendo essa discussão. Já levamos para a Assembleia, já tentamos também com a Secretaria de Estado, e essa questão fica colocada. Sabe, eu cheguei a ter, e vou ser muito sincero com você, a sensação de que parece que essa situação foi resolvida no âmbito dos estados, porque eu não vejo os governos estaduais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, nem do Rio de Janeiro, indo lá discutir com o governo federal um paliativo para isso. Nós precisamos trazer essa discussão. E aí, nós fizemos aqui, eu convido vocês, eu vou deixar esse material disponível, secretários e secretárias de educação de todos vocês receberam esse material. Nós estamos pedindo para ele compartilhar com vocês, tá? Essa carta aberta ao Executivo. Nós já teve uma reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, onde me participou junto com o governo federal. Nós estamos nessa luta para fazer essa discussão com o governo estadual também, porque nós temos como proposta para o governo estadual a construção de um programa. Qual é a proposta do Undime? Construir um programa estadual, dada a potência do nosso Estado, dada a dimensão econômica, que a gente possa construir, peço para a PM que leve essa agenda ao governador, construir um programa que ele não vai ser para sempre, mas que ele seja transitório, que garanta, por exemplo, para esse ano, 80% do que nós tínhamos. Para o ano que vem, 60%, 40%, 20%, e se encerra numa transição, pegar nas mãos dos 645 municípios. Eu acho que isso é muito importante, acolheria todos os municípios e daria um fôlego muito grande para que nós pudéssemos, secretários de Educação, fazer aquilo que a Marta destacou aqui, que é olhar a questão pedagógica. E que bom que a Marta avançou muito, que me deu mais espaço para eu falar dessas questões, sobretudo de financiamento. Eu quero convidar vocês também, já vou encerrar, eu prometo que em 2 minutos, nesse QR Code aí, se vocês conseguirem rapidamente levantar e pegar, vai aparecer na sequência uma outra janelinha, aparece uma página em branco, uma janelinha que vocês podem colocar o nome do município de vocês. Eu vou avançar aqui e eu volto nesse QR Code. Vai aparecer alguma coisa assim, que mostra em uma página todo o resumo do Fundeb de vocês, que mostra toda a distribuição. Nós estamos realizando reuniões com os dirigentes em todo o Estado. Em todo o Estado, nós teremos o nosso fórum. Ali nós estamos falando de situações, por exemplo, o município aqui do Vale do Ribeira, ele tem 800 alunos que são atendidos no contraturno. E esses alunos, eles não estão recebendo nada por isso. Esses alunos têm 3 horas mais de atividade no contraturno. E eu perguntei, e eles estão como tempo integral? Não, não estão. Sabe quanto o município está perdendo? 1.600.000 ano, tá? Então, nós teremos também uma oficina para discutir isso. Analisem, confiram esses números, que são muito relevantes. E já para concluir, só lembrando que nós temos esse ano, termina o Plano Nacional de Educação, e o ano que vem a maior parte dos municípios encerram os planos municipais de educação. Plano Municipal de Educação é lei aprovada em Câmara, nós temos que fazer o monitoramento. A Undime tem uma plataforma, e nessa plataforma nós estamos ajudando, organizando todos os municípios a fazerem o seu Plano Municipal de Educação. E aí, finalizando, eu deixo o convite também aos prefeitos e prefeitas para acompanharem seus secretários, darem uma passada no nosso 33º Fórum, né? Metade, certinho, né? 66º, 33º, que será nos dias 26 e 27 na cidade de Santos. Os secretários estão aí informados, tá? Então, esses são os nossos dados. Muito obrigado. Obrigado, Desculpe Luiz. ter me alongado aí por 3 minutos a mais. Vamos lá. Bem, só para esclarecimento, Luiz, nessa questão do QESE, a PM, através do nosso presidente, Fred Guidoni, fez uma manifestação enfática. Nós sabemos o quanto representou a perda para todos os municípios do Estado de São Paulo, dessa mudança feita no Supremo Tribunal Federal, que prejudicou os estados do Sudeste e do Sul, e concordo com você com relação a essa questão da reação, que ficou aquém daquilo que nós, a PM, gostaríamos de ter sido. Nós reagimos, fomos a Brasília, eu acompanhei o Fred, e não é justo. Acho que a proposta que você nos traz, de 80%, 60%, 40% e 20%, é a correta.
Acho que nós temos que trabalhar nisso para fazer a transição, porque o baque está sendo muito forte e afeta a questão do transporte de aluno, afeta a vida da educação. Por outro lado, também, cabe lembrar que nós estamos lutando para que a PEC da merenda e do transporte seja aprovada no Congresso Nacional, para que a merenda e o transporte sejam incluídos nos 25% da educação. Por quê? O pessoal fala, mas não é educação, é educação. Se não tiver transporte, se não tiver merenda, como é que as crianças vão ser acolhidas? Lembrando o que a Marta falou, é verdade, lembrando o que a Marta falou, que é a obrigação dos municípios o ensino da primeira infância, 100%. Falo isso porque fui prefeito 8 anos, a minha cidade tem hoje 42 creches, eu construí 7, e eu sei a luta que foi para manter o padrão de qualidade do que você falou da merenda. Eu, inclusive, quando prefeito, sou claro em dizer aqui, denunciei o convênio da merenda com o Estado. Eu não suportei pagar o prejuízo que gerava a merenda do Estado pelo que o Estado me repassava. Na época, o secretário estadual de Educação era uma pessoa muito legal, que é um ex-professor da Unesp, e ele não aceitou muito, mas não tive jeito. Não dá para bancar. Hoje, falei com uma prefeita aqui pela manhã, a prefeita Terezinha de São João da Boa Vista, fez a mesma coisa agora. Não dá para os municípios bancarem a merenda do Estado com o nível do repasse que nós estamos recebendo. E isso tem que chegar ao conhecimento do governador. E o secretário, com todo o respeito ao secretário, fazendo um coro com você, tem que receber a gente para discutir essas questões. É o que nós vamos procurar fazer, então logo termina o nosso congresso, o congresso de vocês, que estaremos lá prestigiando o congresso de vocês. Então, muito obrigado. Bom, eu passo a palavra em seguida para o Luiz, para o Paulo Marcelo Tavares Ribeiro, que é o gerente da Unidade Cultural Empreendedora do Sebrae São Paulo. Bom dia a todos. Gostaria de saudar meus companheiros aqui desse painel. É muito bacana a gente poder estar falando aqui de educação, né? E aí a primeira pergunta que a gente se faz, né? Por que o Sebrae está num painel de educação, né? Normalmente a gente olha e pensa no Sebrae olhando com a questão dos negócios, com a questão de gerar renda, né? De atividade econômica, mas o Sebrae tem um papel fundamental também com a questão da educação. Nós estamos comemorando esse ano, o ano passado, 10 anos do Programa Nacional de Educação Empreendedora, né, que começou aqui em São Paulo, e é uma jornada nossa em discutir educação. E por que discutir educação? E por que discutir educação? Brincando um pouquinho, e aí eu vou olhar aqui, acho que a grande maioria na sala, se eu perguntar, levanta a mão, o sonho da mãe de vocês era que vocês fizessem um concurso público do Banco do Brasil? Levanta a mão, vamos lá, papel, a nossa missão como Sebrae. E aí aqui, né, por que a gente vai falar de empreendedorismo? Né? Porque ensinar empreendedorismo significa proporcionar oportunidades e protagonismo, né? E a hora que a gente está falando em oportunidades e protagonismo, a gente está falando de comportamento. E aí a gente vai pegar todos os educadores aqui e a gente vai ver a grande revolução que está tendo em sala de aula, é como é que eu torno o meu aluno cada vez mais protagonista e como é que eu faço que ele trabalhe de formas inovadoras, com metodologias ativas, com projetos, com cases em sala de aula, ou seja, aprendendo a partir daquela escola muito legal que estava a pé no chão, né? Como a natureza vai me ensinar? Como é que eu vou fazer projetos diferentes? Então, esse é um pouco do papel que a gente tenta trazer com os programas de educação empreendedora, mas trabalhar nessas crianças, né, a questão da criatividade, que é um comportamento empreendedor, das múltiplas competências, da busca de autonomia desses jovens e dessas crianças, né, da capacidade de aprender, de multiplicar, de liderar, de trabalhar em equipe. A gente não faz trabalho de sala de aula, monte um grupo. Quem gostava de montar um grupo e participar de uma atividade em grupo? Antigamente, a gente tinha um pouco de resistência. Hoje, a gente vê que as crianças são muito mais fáceis de lidar com isso, estão disponíveis, estão trabalhando. Então, são todos comportamentos que estão ligados com o empreendedorismo, mas que também podem ir para a sala de aula para a gente mudar um pouquinho como esses jovens vão ser formados. E dentro dessa contextualização, né, da gente trazer papéis fundamentais para a sala de aula, discussão do que é a cidade, do lugar que ele mora, qual que é o papel da prefeitura,
né? Por que existe a prefeitura? Por que existe esse sistema político da qual a gente faz parte, da democracia, né? O papel socioeconômico da família. Como é que a gente ensina o jovem para que o jovem ensine a família? Depois eu falo um exemplo aqui para frente. Como a gente vai olhar para o futuro, como é que a gente vai falar de meio ambiente, de sustentabilidade, de governança, de ética, de trabalho, ou seja, todas as questões importantes para o nosso mundo dentro de programas de educação para trabalhar a questão do empreendedorismo. E a gente faz somando esforços, né? Então, a gente traz a inclusão de conteúdos dentro das grades de ensino, trabalha em parcerias com os professores. A gente quer trabalhar muito o professor. Por que trabalhar o professor e não o aluno, a princípio? Porque o professor impacta muita gente, né? O professor é agente de transformação. A gente tendo ele do nosso lado, nós vamos ter um aliado fortíssimo para educar todas as crianças que estão na sala de aula, na escola, no bairro, ou seja, de como é que a gente transforma. Então, como é que a gente valoriza o professor e como é que eles nos ajudam também a fazer o efeito multiplicador do que a gente fala de empreendedorismo. E aí vamos ter cidadãos mais preparados, com uma visão de mundo diferente, uma visão de mundo conhecendo mais da economia, de como é que as coisas acontecem. E aí, por que a gente fala de educação, né? Pegando Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas vão transformar o mundo. E com isso a gente quer transformar e trazer os nossos jovens cada vez mais protagonistas do papel dele na sociedade, né? Tem muita gente discutindo a geração mimimi, não tem? Como é que a gente vai mudar o mimimi? Tornando eles protagonistas, para que eles façam as coisas, para que eles lutem, para que eles briguem por um futuro melhor para eles e para as próximas gerações. Todos os materiais levam em consideração os pilares da Unesco, né, de saber conhecer, saber fazer, saber conviver e saber ser. Então, vai ter tudo isso nos conteúdos que a gente traz. E aqui só um exemplo, né, de como tudo começou. Aqui é uma foto no meu início de carreira no Sebrae como gerente em Botucatu, de uma escola em Botucatu que em 2003 implementou um programa focado com empreendedorismo. E aqui é uma das escolas mais carentes do município que abraçou a causa e trabalhou. Aqui era a feira que eles promoveram no final do projeto. Uma feira, sabe do que essa barraquinha? De gibi. As mães foram atrás dos gibis nas patroas, porque a maior parte era uma escola pobre, né? Conseguiram, levantaram, ganharam dinheiro. Com o dinheirinho que elas ganharam, eles compraram um computador para eles trabalharem na escola, ou seja, trabalhando as crianças a questão do protagonismo e como é que elas podem mudar a realidade da escola delas. E aqui, o maior feedback que eu tive foi um pai chegar para mim e falar assim, e me agradecer. Quero te agradecer. Eu falei assim, mas por quê? Pelo trabalho com o teu filho? Não, porque meu filho está me ensinando gestão financeira. Eu não sabia, eu sou encanador e não sabia lidar com dinheiro. Hoje eu lido melhor porque meu filho me dá exemplo, né? Esse é o efeito multiplicador que a gente quer gerar com as nossas crianças, e isso é muito bacana. Então, só para trazer, a gente trabalha desde das crianças do primeiro ao nono ano, né, com jovens empreendedores primeiros passos. Depois vão trabalhar também no ensino médico com soluções adequadas para esse público. E, por último, agora a gente está trabalhando com a questão do ensino superior, com conteúdos para o ensino superior, mas também com uma proposta nova do Sebrae, que é ter a própria faculdade para discutir empreendedorismo. E um dos primeiros produtos que a faculdade do Sebrae traz é um MBA para trabalhar o professor, né? Assim, como é que a gente vai trabalhar o professor nessas oportunidades. De novo, a gente busca trazer o protagonismo para as nossas crianças, para que eles busquem oportunidades. Só uma foto aqui é o material dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é um programa nacional. Aqui em São Paulo tem uma telinha no final lá dos resultados, mas eu vou trazer um pouquinho. O ano passado a gente chegou em 780 mil crianças com esse conteúdo aqui no estado de São Paulo. No Brasil foram mais de 5 mil crianças capacitadas, orientadas com este tema. Trabalha cada ano um tema, então tem a oficina de sabores, que vai trabalhar como é que a culinária pode desenvolver todas essas características. Um ano vai ser robótica, para cada ano tem todo um conteúdo focado. Aqui a gente trabalha muito com parceria com os municípios, com as prefeituras, com as escolas,
Então, procure o Sebrae da região para implementar o programa. O programa é todo gratuito, para as escolas públicas, todas as apostilas são fornecidas, a gente faz todo um movimento para que a gente leve esse conteúdo para todos os lugares aí do Brasil, né, especialmente aqui no nosso estado. Então, está lá à disposição. A gente trabalha também com a questão de outros programas, e aí aqui estamos utilizando um pouco da tela para fazer um pouco da parte do bem, né, mas trazer conteúdos no EAD, porque a gente sabe que o jovem está lá gastando tempo com tela, então vamos trazer um conteúdo bacana para ele trabalhar. Né, com o programa Vai Lá e Faz, eles vão discutir a parte de criatividade, qual que é o papel dele como ser humano transformador, fazer vários testes e projetos ali com esse material. A gente fechou uma parceria com o governo do estado para levar isso para 200 mil vagas desses cursos para todos os municípios. Então, logo, logo a gente vai estar trabalhando e está aberto também para todas as prefeituras. E aí, só trazendo que a gente também trabalha com empreendedor. E aí, aqui, só para falar um pouquinho do Empretec, o Empretec é um curso de empreendedorismo feito pela ONU, que a gente é licenciado para aplicar aqui no Brasil. Né? A gente trabalha, é o nosso principal produto, vamos chamar assim, né? O que a gente trabalha fortemente na mudança do comportamento de quem já é empreendedor. E por que eu trouxe ele aqui se a gente está falando de educação? Porque esse curso só trabalha comportamento, e é o que a gente vai trabalhar com as escolas, a gente vai trabalhar com as crianças. Então, só para reforçar que a ONU já fala há mais de 20 anos, há 30 anos, na verdade, que trabalhar o comportamento empreendedor é importante, e nós estamos trazendo isso para as escolas também com diversas parcerias, com a ONU, com a Unesco, com a Undime, com quem quiser fazer parceria com a gente está de portas abertas para implementar o conteúdo de educação empreendedora. E acho que eu já falei um pouquinho do resultado, mas a gente trabalhou com mais de 1.400 escolas o ano passado, de primeiro a nono ano, com 780 mil crianças, foi muito legal, foram mais de 38 mil jovens do ensino fundamental também que tiveram acesso aos conteúdos, e estamos aí trabalhando fortemente para que a gente aumente cada vez mais essa a atuação do Sebrae com a questão da educação empreendedora. Obrigado, passei um pouquinho do tempo. Não problema. Foi ótimo, muito obrigado. Agradecer a sua participação, Paulo, e dizer da importância dessa parceria dos municípios com o Sebrae. Eu sou testemunha e vocês estão participando ativamente aqui do nosso congresso, como sempre, mas esse ano especialmente na questão de conteúdo, quase todas as principais palestras vocês estão participando, e não poderiam deixar de participar da educação, que é algo que vocês focam, e quem tem a oportunidade de ter a parceria com vocês sabe o resultado que se colhe nos municípios que atuam em parceria com vocês. Então, nossa gratidão também a vocês. E para concluir aqui a última palestra do nosso painel, que são os desafios para o gestor público na educação, eu convido a Ivete Belfort, que é presidente da Fundação Pro Hawat, que promove a dignidade, a paz, a prosperidade, ao abordar as necessidades fundamentais do ser humano. Com você, Ivete. Bom, eu peço licença à mesa, porque eu quero falar de pé. Posso? Tudo bem, gente? Oi, bom dia. Eu quero ver você aí no fundão. E eu quero fazer uma pergunta e quero ver quem levanta a mão agora, hein? Ninguém levantou a mão no 80. Vamos ver se agora dá. Quem aqui já sentiu 1 segundo de paz na sua vida? Levanta a mão agora. É com você que eu quero falar agora. E isso é muito bom, porque é esse sentimento que a gente tem que levar para dentro das escolas, é esse sentimento que a gente tem que levar para mudar o mundo, porque a nossa meta é mudar o mundo. A Fundação Prem Rawat é uma fundação internacional muito chique, né? A gente está em 80 países, a gente fala 40 idiomas, e, finalmente, eu sou convidada para fazer um congresso no Brasil, que, para mim, é muito esquisito, porque eu só falo congresso em espanhol, em inglês, americano, francês. E é muito louco, porque eles dão, assim, 5 minutos e eles cortam o som. Você tem que preparar os 5 minutos, pá, 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 pá. Hoje, nem PowerPoint eu trouxe. Gente, a mulher é maluca, não trouxe nem um PowerPoint, não vai mostrar o trabalho que ela faz no Brasil, a foto das 13 mil pessoas que fazem o programa por ano. Falei, não, porque eu quero que vocês vivam o programa agora comigo. A Fundação tem 3 frentes de trabalho. Uma frente eles fazem escolas com alimentação saudável, 3 alimentações saudáveis por dia, em regiões miseráveis do planeta.
Quais são as regiões miseráveis? Nepal, Índia, Gana e por aí vai. Além disso, a gente tem um trabalho todo de apoio a calamidades. A Covid foi uma calamidade. Eles me ligaram quando começou a Covid e falaram: Ivete, você vai precisar de dinheiro para São Paulo, porque os moradores em situação de rua vão ficar numa situação difícil. Estou mandando $15 mil para você. Elege uma ONG que seja séria e que faça apoio a moradores em situação de rua, que dê comida para ele. Então, eles têm essa preocupação social de fazer o bem. E o terceiro programa é o Programa de Educação para a Paz, que é o que a gente vai falar agora. O Programa de Educação para a Paz é um programa feito para a gente recuperar em cada ser humano a sua própria humanidade. Então, a gente não trabalha aspectos técnicos, a gente não trabalha aspectos teóricos, a gente trabalha com o emocional das pessoas. E por isso que eu não quero passar vídeo, porque senão vocês vão chorar. E eu também choro quando eu vejo as transformações que a gente gera com as pessoas em vídeos muito simples, histórias muito simples mesmo, porque a gente fala numa linguagem simples, a gente se comunica através de histórias, a gente conta histórias, faz reflexões e convida o público a refletir e a pensar com a gente e interagir. Um processo muito simples, mas que funciona muito bem para diferentes públicos e diferentes populações. Então, por isso, e aí eu tenho que contar um pouquinho da nossa história no Brasil, senão fica meio sem sentido, né? A gente criou esse curso e começamos a apresentar. Foi feito nos Estados Unidos, trouxe sucesso, me mandaram um DVD para o Brasil, eu estava com o curso traduzido, fui numa palestra na PUC, conversei com... Alguém deve lembrar, os desembargadores que trabalharam na PUC a parte de direitos humanos, né, o Malheiros, me apresentou a secretária da Justiça, a secretária da Justiça falou: Ivete, eu quero que você traga esse programa para os meus funcionários na Secretaria da Justiça, porque vocês estão trabalhando nos Estados Unidos nas prisões, mas eu quero que vocês trabalhem na prevenção. Eu quero que vocês levem para todos os funcionários da Secretaria da Justiça. E aí começou, a gente foi para a Secretaria da Justiça, fomos para o SIX. Adivinha, a gente foi para o Fundo Social do Governo do Estado. Fizemos para os funcionários, para todos os participantes do Fundo Social do Governo do Estado, e fomos para dentro das prisões, e depois veio a pandemia. Ai, meu Deus do céu! Eu ir para casa, ficar sem fazer nada, foi assim, o mal dos 7 mares. Falei, mas tudo bem, todo mundo vai para casa, né? Quando eu fazia já o programa há muitos anos dentro das prisões no Estado de São Paulo, desde 2011, quando eu recebo uma ligação da FUNAP. Ivete, eu preciso que você faça o programa EAD e entre já nas prisões. Já. A gente quer abrir todas as prisões do Estado de São Paulo. A situação está muito diferente das prisões que você costumava ver. Um nível de depressão muito grande. E a gente precisa que você faça um curso EAD. Gente, aí tem um parênteses. Pergunta se eu sou professora, se eu sou pedagoga, se eu sou... Alguém aqui acha que eu sou pedagoga, que eu sou professora? Não sou. Eu tive que juntar uma turminha e falar, gente, vocês vão ter que me ajudar a fazer esse trem aqui, né? E foi muito bom, porque o pessoal da EAD me ajudou, sabe? A gente conseguiu reformatar o curso para poder treinar o monitor preso, que ele tem nível primário, para fazer o programa na linguagem dele. O programa já era simples, por sorte, né? Na linguagem do monitor preso para o preso. E a gente conseguiu levar esse programa para tudo quanto é lugar. E a sorte é que a gente também conseguiu levar esse programa, como estava dando certo, e como a gente estava fazendo o programa de comida para moradores em situação de rua, começamos a fazer o programa para os moradores em situação de rua. Bom, Jaque está fazendo... Conhece o Jaque? Quem conhece aqui o Jaque? Jaque está fazendo para os moradores em situação de rua, tem um grupo de refugiados ali. Se tem 40 idiomas, faz em espanhol para aquele grupo que está chegando da Venezuela, ou faz em inglês para aquele grupo africano que está ali. Quem conhece essa Jaque? Quem conhece esse Jaque, levanta a mão. Tem mais uma turminha ali que também está precisando, dá para... E aí, o que aconteceu? A gente fomos aumentando o nosso número de voluntários, né? A gente chegou a ter 6 mil voluntários, e a gente tem 250 voluntários fixos. Por quê? O nosso programa, a gente faz tudo isso de graça, para quem quiser. A gente nunca cobrou um tostão, não é política da Fundação cobrar,
E sempre fizemos de graça e o prêmio vem pelo coração da gente, né? Bom, isso feito, a gente atualmente está em 16 mil participantes por ano, a gente não cobra de novo um tostão, moradores de rua, prisioneiros, 2 estados, 80 prisões no estado de Minas e São Paulo. Nós precisamos, lembra que a Heloísa, da Secretaria da Justiça, falou no começo? Você precisa trabalhar na prevenção, certo? Onde é a prevenção? Na escola, tá certo? A escola é a prevenção do crime. A gente conseguiu, eu tinha trabalhado através da PUC, lembra? Agora, através da USP Lorena, a gente entrou em contato com Pindamonhangaba, e Pinda, secretária de Educação de Pinda, topou fazer um plano para as professoras. Chegamos lá, as professoras falaram: olha, Ivete, você não se anima muito? Porque se 30 professoras se inscreverem no seu programa, vai ser bom demais. Eu falei: não, tudo bem, não tem problema, se a gente tiver que fazer com 5, 10, tá tranquilo, estamos juntos, né? O famoso estamos juntos, né? Menino do céu, entraram 120 professores. Eu falei: ai, meu Deus do céu. E a gente faz turmas de 40. Eu falei: vamos fazer 3 turmas. E eles falavam: mas dá para colocar a minha escola inteira? É custoso isso, é bacana isso, é divertido. Eu não sabia que o curso era divertido. Eu falei: não, dá. Então, entrava. E o que a gente descobriu dos professores? Que não foi falado aqui, né? Mas, com todo respeito, eu não sou professora, não entendam isso. Mas que os professores estavam muito tristes. Por quê? Todo mundo sabe que aluno passa de ano, não passa? Tem repetência no estado de São Paulo? Não. Então, alguns que são expulsos da escola. Então, mas, tirando os casos graves, normalmente eles passam de ano, né? E o professor entra na sala de aula, como é que está o aluno? Olhando o celular, né? E o pessoal presta atenção? Mais ou menos. Isso dá um nível de frustração? O que vocês acham? Quem acha que dá nível de frustração, levanta a mão. Quem acha que dá muito nível de frustração, levanta muito a mão. Você estudou para quê, meu? Para ver um bando de moleque lendo celular? Né? Então, quer dizer, foi nisso que a gente conseguiu trabalhar. Aumentar o nível de esperança, um pouquinho o nível de esperança de cada professor, para que ele pudesse sentir que ele pode voltar a exercer a profissão dele e despertar a atenção do aluno de outras formas. Eu não sou técnica, ele que vai descobrir, mas ele precisa acreditar nisso, investir nisso. E só acreditando nisso é que ele vai conseguir fazer. Eu tenho nada de segundos, mas eu vou convidar todo mundo a viver um pouquinho do programa. Todo mundo de pé, que vocês estão há muito tempo sentado, não pode ficar sentado, as juntas grudam, tudo a junta fica fixa, depois vai doer o joelho, e vamos esticar as 2 mãos, uma para cada lado. O Marcelo nunca mais me convida para vir aqui, viu? Depois dessa, vocês estão me vendo pela última vez na PM, então deixa eu judiar de vocês. Numa mão, fecha a mão. Ai, que peso nessa mão! Olha, vocês estão agarrados num negócio super pesado. Ufa, mas que trem pesado que foi parar nessa mão. Eu estou aqui agarrado nisso. Solta. Na outra mão, você tem uma bola que não tem nada, mas é tão pesada quanto a outra. Meu Deus do céu, que bola pesada. Ai, meu Deus do céu, eu não estou aguentando essa bola. Sai. O que você tinha nessa mão que você estava agarrado? Agarrado nela. O seu passado. O que você tinha nessa mão aqui, que você estava super pesado e que não tinha nada nela? O futuro. E você está onde? No presente. Você está vivendo no presente ou você está vivendo no passado, futuro, passado, passado, futuro, passado, passado, futuro, passado? Agora senta. Para piorar esse... Olha, passei 1 minuto. Se fosse nos Estados Unidos, tinham cortado o som e mandado embora para casa. Se fosse passado, futuro, passado, passado e futuro, a gente tem em volta da gente um monte de ruído, um monte de bagunça chamado dispersão.
E não é só o TikTok, toque, tic, pac, tchac. Não, não é só isso. Ó, onde é que está a nossa maior dispersão? Não está no celular. Está aqui, ó. E se a gente não consegue treinar aqui para pôr foco aqui, já era. Então, o que a gente... Deu para entender um pouquinho do curso, gente? Todo mundo entendeu? A gente tem um stand, não precisa nem dizer, nós temos uma longa história aqui. Temos um stand lá embaixo, passado o stand da nossa parceira FUNAP, do lado tem lá uns coletores de lixo, passado os coletores de lixo, tem um stand pequenininho nosso, que um parceiro nosso comprou e nos deu um espaço. Por favor, vão lá, inscrevam-se para o nosso webinar gratuito, porque tudo que a gente faz é de graça, né? Quem quiser saber mais, a gente tem o maior prazer em compartilhar com vocês informações, como a gente lida com populações muito diferentes. São formas diferentes de lidar com o mesmo material. O material é todo cedido gratuitamente para quem tiver interesse. E todas as noites a gente faz programa gratuito pelo Zoom para os nossos voluntários. Né? Então, você... quero ver o programa. Vê à noite no Zoom. Dá uma olhada, você vai ver que tem um bando de moleque lá que não liga a câmera, que só escreve no chat, porque os moleques só se comunicam assim. Mas tudo bem, você vai ter uma ideia e depois a gente conversa. Ok? Passei 3 minutos, está vendo? Bati a tua marca, viu? Ótimo. Obrigado, Ivete. Muito obrigado a você. Fica aí o convite para quem quiser passar lá no stand e combinar para fazer os cursos aí, principalmente para os professores, que eu acho que seria super legal. Eu conheço a Ivete há muitos anos, a gente foi colega de escola, estudamos juntos na GV na década de 70, e eu comecei a fazer política lá na escola. Então, ela foi uma das responsáveis por fazer política ao longo de 40 anos, aí, porque eu fui escolhido representante da classe. Foi, eu votei em você. Foi, eu lembro. Eleitor importante. E aquela classe foi importante porque foi em 75, foi quando mataram o Vladimir Herzog. Minha família era comunista mesmo, sabe? Meu avô foi preso e tal. Eu acho que é por isso que eu vou em tanta cadeia até hoje. Mas E aí, eu não podia ir. Minha mãe ficou na porta e falou, não, se você aparecer com esses nome na rua, não vão deixar você voltar para casa nunca mais, filha, por favor. Foi um drama. Mas aí a gente fez uma greve naquele dia de protesto contra a morte do Vladimir Herzog, parou a faculdade, a nossa classe que propôs lá na Assembleia. Então, ali a gente começou a luta pela democracia, que é o slogan do nosso congresso, que é o municípios é a força da democracia. E a democracia está na educação. Por isso a importância desse painel para esse congresso. E eu queria agradecer muito a participação de todos os palestrantes, das palestrantes, porque realmente, gente, é na educação que a gente vai fazer a justiça social, a democracia avançar, o Estado de São Paulo e o Brasil avançarem. Muito obrigado a vocês por participarem. Está encerrado o nosso painel. Agradecemos aos integrantes deste último painel. Obrigado, Marcelo Barbieri. Vou convidar aqui o Fred Guidoni, nosso presidente da APM, pois, na sequência, já vamos fazer aqui a composição do painel Fortalecimento das Mulheres na Participação Política e na Gestão Municipal. Teremos discussões